gravar isso aqui. Ó, vamos dizer que eu quero botar uma porta de 80 nessa casa. Primeiro eu vou mostrar o fluxo de trabalho, depois eu vou mostrar como é que a gente pode fazer ela com blocos, ok? Bom, primeiro eu tenho que marcar o vão da porta, né? Cortar as paredes aqui, desenhar minha porta, aqui, tá feia, e o arco, e desenhar as linhas de soleira, que elas vão ficar numa linha mais fina, certo? O que é que eu vou fazer aqui na minha sequência? Eu vou dar um offset de 0,1, que é o da minha boneca, e vou dar um offset de 0,8, que é a espessura da minha porta. Tá? Teriam outras maneiras de fazer, se ele estiver inclinado, mas aqui basicamente eu vou estender, vou usar o Extend para ele chegar aqui, e uso o Trim ou aperto o Shift 80. E aqui eu corto, mas espere aqui que depois a gente faz junto. Tá? Aqui eu vou desenhar a folha da porta para esse lado. Eu vou usar o comando retângulo aqui. Eu chamei pelo atalho REC. Ele está aqui em cima também. Eu clico nele aqui e geralmente não uso aquelas medidas automáticas que ele dá, né? Eu digito arroba. Aí no X ele vai ter 0,03, que é a espessura padrão de porta, vírgula, 0,8, que é o tamanho da minha porta, tá ela aqui, tá? A porta está lançada, eu vou trocar esse layer, que eu estou no layer aqui de alvenaria, né, de alvenaria cortada. Vou procurar um layer de esquadria cortada, que é esse de cá. Ok? Vou desenhar o arco de abertura e os elementos da soleira. Tá? O arco de abertura, posso trocar o layer aqui para ela, mas vou fazer aqui primeiro. Ó. Vou usar o comando de arco. O comando de arco, por enquanto, para vocês, eu vou mostrar ele por aqui, tá? Eu quero centro, start e end, início e fim. Então, aqui eu tenho center, start e end, ó. Tenho esse modo de desenhar o arco. Eu vou desenhar aqui o arco, vou clicar aqui no centro. O start eu vou ter que marcar aqui, tá? Eu não vou poder marcar o start desse lado de cá, porque o sentido é sempre anti-horário. É a configuração padrão do Revit. Pode mudar, mas ele está aqui, ó. Está aqui esse bichinho e eu vou mudar ele de layer também. Esse daqui, nessa estrutura de layer que a gente está trabalhando, eu uso um layer de simbologia, ó. Eu tenho o arc, aqui eu tenho o simb, ó. Vai ser esse de símbolo com a pena 1. Aqui eu vou pegar aqui, vou correr até embaixo. E vai ser meu layer de símbolo aqui, de simbologia, tá? E a soleira realmente é um elemento construtivo, tá? Geralmente você tem soleira nas portas. Essa porta aqui de rua, eu vou desenhar uma linha aqui, ó. E vou desenhar uma linha aqui, pegando daqui desse ponto até esse. Eu prefiro, tá? É uma opção de trabalho de representar realmente a soleira aqui e troco ele para um layer de piso. A soleira é um elemento que fica no piso. Tá aqui. Então, esses dois layers aqui estão com o mesmo nome, ó. Mas esse aqui eu estou no arc piso. Esse aqui eu estou no layer de símbolo 01, tá? Porque ele é uma simbologia, ele não é um elemento que vai ser construído. É uma organização que a gente usava no escritório e tal. E aqui eu passei esse objeto aqui por cima do outro, mas esse aqui, no caso, não tem problema. O certo seria... isso daqui seria mais... É o que vai acontecer no desenho. Essa linha aqui ela vai ser mais grossa e essa daqui vai ser mais fina. Né? A linha do piso está numa linha de 0,1 e a da esquadria está numa linha mais grossa. Mas aqui, quando eu passo ela aqui, eu não vou ter tanto problema porque a linha mais grossa vai prevalecer na hora da gente imprimir o desenho e eu não tenho tanto problema. Isso aqui me permite, por exemplo, selecionar minha porta, usar o comando Mirror, MI, o atalho, fazer isso daqui e com F8 ligado, ó, clicar nele aqui e Erase, botar o Yes aqui para ele deletar a primeira coisa e inverter a abertura da porta, tá? Não faz sentido nesse desenho, mas eu posso querer fazer isso. E aí eu posso pegar um midpoint aqui,
Além do mais que isso aqui também é soleira e tal. Então, como não interfere na representação, eu geralmente deixo ela assim, tá? Tem gente que é muito detalhista e vê que esse arco passou aqui para chegar nesse ponto, esse cor de abertura. Isso daqui não vai, simplesmente não vai ser visto. Isso daqui no desenho, tá? Esse arco aqui, isso aqui não vai ser visto mesmo. Ok, isso é uma maneira de fazer. Agora, o melhor, aí toda vez que eu for fazer uma porta de 80, eu vou ter que fazer isso tudo de novo, tá? Eu vou desfazer o que eu fiz aqui, vou dar Ctrl Z e vou mostrar como é que a gente cria um bloco para a gente desenhar a porta uma vez e sair inserindo, copiando, repetindo essa porta onde a gente quiser, tá? Eu vou aqui no Ctrl Z até ele desfazer todo o meu desenho. Pronto, aqui. Eu estava aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa porta aqui em algum lugar, tá? Vou desenhar uma linha aqui grande para eu fazer todas as minhas portas. Vou ligar o F8 para ela ficar marcada. E vou dar um offset de 0,15. Preparem esse desenho em algum lugar que a gente vai trabalhar com ele aqui para fazer, fazer essa porta, tá? E aí vou marcar, aqui pode ser em qualquer lugar. Essa parede é só para me dar uma ideia. Eu podia desenhar ela sem parede nenhuma. Porque eu já sei os offsets padrão, tá? Ela tá com 15. Da parede é 15. Ponto 15. Essa linha é 15. Ok? Com o orto ligado. Então, desenha essa parte aqui que a gente vai seguindo a partir daqui, tá? Foi. Eu deixei ela com comprimento grande, assim, para eu desenhar as portas que eu quiser aqui. Então, aqui eu vou marcar em qualquer lugar, tá? Eu vou marcar uma linha aqui no começo. Vou marcar uma linha, vou garantir que o orto está ligado, tá? E vou botar, e aqui eu vou dar um offset nela de Enter Enter ponto 8, que é a abertura de minha porta, e vou desenhar a primeira porta. Eu vou cortar Enter ponto 8 Enter. Enter, você chama o comando offset. Ponto 8 Enter. Eu dou um offset ponto 8 e corto ela aqui com o trim. Ok? Bom, vou desenhar agora o retângulo da porta. Eu vou chamar ele de REC, vou chamar o comando REC. Pode chamar por aqui, mas eu chamo pela linha de comando. E clico aqui no primeiro ponto da minha porta, que é essa emenda daqui, tá? Se a gente for olhar com mais detalhe, não é exatamente ali, né? Porque tem alguns detalhes, mas para esse nível de planta que a gente está fazendo, isso aqui vai ser suficiente. Ela vai girar ali na pontinha, como se o giro dela estivesse exatamente naquela pontinha. E aí eu vou desenhar. No X, eu tenho ponto 0,3, que são 3 centímetros de espessura da porta. Eu vou digitar aqui arroba, ponto 0,3, vírgula, ponto 8, e está aqui minha porta desenhada, tá? Minha folha de porta. Ok? Quem está usando o Dynamic Input, ó, esse daqui, essas medidas aparecem aqui, pode digitar por aqui, ponto 0,3, depois aperta a tecla Tab e digita ponto 8. Poderia digitar aqui e não precisa digitar o arroba, quando você está desenhando com Dynamic Input, tá? Você pode usar vírgula também, não precisa digitar o arroba. Eu estou digitando o arroba porque quando eu estou teclando, ó, ele está aparecendo aqui embaixo, mas o arroba vai funcionar nos dois casos, certo? E aí vou trocar essa minha porta de layer. Pego ela aqui, vou aqui no meu quadro de layers e vou procurar esquadria cortada, que é Arc ESC CT, é esse layer de cá. Certo? Ok. Nesse padrão de configuração, tá? Então, basicamente, eu só selecionei o elemento e troquei meu layer por aqui, por cima mesmo, tá? Agora eu vou desenhar o arco. Eu posso trocar o layer aqui antes de desenhar, ó.
Posso procurar um layer aqui chamado de símbolo. É simb01, tá? Esse que tem 0, eles nunca plotam. São configurados para não plotar. Nisso daqui. Mas eu estou aqui com o meu layer simb01. Vou usar o arco por aqui, tá? Eu teria como fazer esse arco pela linha de comando também teria. Mas vou pegar por aqui, eu quero Start Center End. Então vou clicar no Start aqui. Center Start End que eu quero. Center Start End é esse daqui, ó. Clico aqui no meu ponto inicial, no meu ponto central. O meu Start vai ter que ser aqui e o meu End vai ter que ser aqui. Se eu fizer ao contrário, ó, Center Start End. Ele vai fazer o contrário, porque ele é sempre no sentido... Ele é por padrão, melhor dizendo, no sentido anti-horário, tá? Então, meu start vai ter que ser aqui, meu end vai ter que ser aqui. Eu vou estar com ele aqui. Center Start End, ele está aqui, aqui o outro e aqui esse de cá, tá? Posso. Ó, vamos de novo. Vamos desenhar aqui a porta, então. Vou voltar mais um pouquinho. Eu chamei o comando retângulo. Você pode chamar clicando aqui, ó. Aqui em cima. Ou pode chamar pela linha de comando que é rec, de rectangle. Rec Enter, ele está aqui. Aí eu vou clicar no primeiro ponto. O primeiro ponto que eu quero é esse daqui, ó. Às vezes quando eu dou zoom, ele sai do comando. Nesse caso aqui ele não saiu. Ok. E ele está aqui, ele está para desenhar a minha porta. Tá? Eu estou aqui para desenhar a porta. Ok? Aqui eu digito arroba primeiro x.03, ponto 8. É isso aqui que eu estou digitando, ó. Ponto 03, ponto 8. Não precisa digitar 0.03 nem 0.8. Basta botar ponto 03, ponto 8 que ele vai. Pronto. Ela está na dimensão certinha agora. Ó. Ela está só no layer errado, de novo. Seleciono ela aqui e vou para o layer de ESC-CT. Arc ESC-CT. Esse aqui, ó. ESC de esquadria. Esse aqui, ó. É um laranjinha lá em cima. É esse aqui. Certo? Pronto. E agora eu vou desenhar o arco. Eu troquei aqui para o layer de símbolo, que é simb01. Ele fica bem embaixo. Tá ele aqui. E vou desenhar o arco, que é um arco simbólico, que simboliza a abertura da porta. E ele também marca a região da porta, do giro da porta, né? E aqui eu vou escolher esse daqui, ó. Center Start End. Clicar no centro, clicar no Start e clicar no End, que é essa parte daqui da esquadria, ok? Ele fica assim, ela passa um pouquinho aqui mesmo. Isso aqui não vai ver em escala praticamente nenhuma, mas é o giro correto da porta. Tá. Aqui? Porque é aqui que a porta gira, né? Ah, é o centro de... É o centro do giro. É isso aqui que a gente está marcando, esse arco que ela faz quando abre. E essa região tem que estar toda livre. Não adianta, se eu botar um móvel aqui, não vai funcionar. Eu não vou abrir nem fechar a porta. Eu tenho que ter esse espaço, então isso ajuda a marcar o espaço que a gente tem que ter. Que marca a abertura da porta, igual quando a gente faz no grafite, né? O desenho. Ok? Boa noite. Aqui agora eu vou marcar a soleira, tá? A soleira não é um layer de símbolo, é um layer de piso, tá? Eu vou aqui, vou trocar para arc piso, esse daqui, esse layer de cá, ou mudo depois também, L, Enter, e vou clicar nesse ponto e nesse, sair do comando, voltar para o comando de linha e clicar aqui no de cá, tá? Aí, como eu disse, fica aqui passando um pouquinho. Quem é muito perfeccionista, até joga isso daqui para baixo.
Na ordem do desenho. Mas vamos deixar por aqui, tá? Daqui a pouco. Os layers têm que ser de cores diferentes. E por que o piso e o Tá da mesma cor. É porque eles vão ser impressos na mesma espessura. A força da pena que vai marcar eles vai ter a mesma força. Aí nesse caso pode ser da mesma cor. A parede vai ser uma linha mais grossa, a esquadria vai ser uma linha média e o piso vai ser uma linha bem fina. igual ao ar? Igual, e aí vai ser da mesma espessura do ar. Aí você pode deixar da mesma cor. E tem convenção, tipo assim, se eu quiser abrir a porta do outro lado, pode? Pode, Pode? pode. Agora, depende de. Da boneca. Depende de que lado. Tem horas que não faz muito sentido abrir para outro lado. Depende do projeto, depende do contexto. Normalmente é pra Por exemplo, fora ou para dentro do cômodo. Sempre para dentro do cômodo. quando você entra numa casa, a porta A porta abre para dentro, exato. Ela vai abrir para fora até porque, ó. É depósito, a gente põe abrindo para fora e sanitário acessível para quem abrindo para fora também. Se minha porta fosse, se aqui eu tivesse de fora da casa, eu poderia tirar esses pinos daqui e abrir a porta, roubar a porta da sua casa. Na cabeça. Só tirando aqueles pinos ali. Certo? Bom, deixa eu lembrar onde é que fica isso daqui. Em Modify, que eu vou ter aqui, ó. Eu tenho aqui um comando, aqui em Modify, ó. Ele fica escondidinho, eu tenho que clicar nessa setinha daqui para mostrar, que chama Draw Order, é esse aqui, ó. E aqui eu tenho uma setinha aqui do lado menor ainda, e eu posso botar um Send to Back, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Não dei o comando ainda. Essa linha daqui está passando por cima da linha da porta. Isso não tem interferência nenhuma, tá? É só chatice mesmo. Mas como é um bloco, eu vou fazer um Send to Back, ó. E agora minha porta está por cima, meu objeto está aqui, minha linha da porta está por cima, tá? Isso é só chatice mesmo, tá? Pronto. Aqui eu estou com o desenho dessa porta fechado. E agora eu quero transformar ela num bloco. Um bloco chamado P08. E aí eu vou poder inserir esse desenho em todos os lugares que eu tiver uma porta, tá? O do piso e o do simbologia. Mas você trocou ele de layer? Não, porque você tem que selecionar o objeto, ó, e trocar o layer com o objeto selecionado para ele mudar de layer. Se você não selecionar o objeto, você só trocou o layer ativo, ó, que você está desenhando. Se eu trocar aqui, ele não muda nada. Se eu selecionar o objeto aqui e for trocar o layer, aí vou trocar ele para um layer aqui verde, ó. Aí ele mudou de layer. De fato. Certo? Se não, ele não muda. Ok? Pronto. Vou dar uma conferida aqui nas medidas, tá? Tô com 80 aqui. Tô com ponto 3 e 80, tá certo? E o meu raio ali tá com ponto 8 também. Minhas medidas são todas certas aqui, antes de eu fazer o bloco, para não dar problema, tá? Posso seguir? Tudo bem aí? Tá não? Então me chame. Tá, ó, clica aí em cima. Não, não selecionou. Não selecionou. Aê, agora clica ali. Tá, aqui tem um problema nesse desenho. Você está desenhando com a cor, com o objeto, aplicando cor no objeto. Isso aqui não rola. A gente vai ter que selecionar tudo aqui. Vai ter que botar tudo para ficar com a cor vai. Agora a gente está vendo os layers que vocês estão.
Não é? Não é a maneira que se recomenda. Aí aqui você vai aqui, ó, com SCT, essa cor. Aqui você pega, né? Falta a linha de soleira aí. Professor, no line, como faz para colocar o ângulo mesmo? Para dar com 20? Arroba. Qual é a medida? Aí pode escrever aqui, né? É simples. Aí o ângulo é esse menor, né? Seu pai é professor de matemática. Menor que? Não, mas saber que depende de onde estão as coisas. Meu pai não depende daquelas coisas. Mas menor é porque na hora que você lê, X é menor que Y. Então, se você vai ler como menor que quando ele está escrito acima. E quando ele está ao contrário, você vai ler maior que. Dependendo de como você vai ler da esquerda para a direita. Sim, né? Aqui você vai digitar, você tem arroba aí, no caso, né? Fechado do arroba. Aí você vai digitar a medida, qual é? 6.5. Aí você vai digitar menor que. E aí você vai digitar o ângulo. Agora o ângulo vai ter que ser esse daqui mesmo. Ele vai começar a medir o ângulo da horizontal. Então vai ser 140 menos 90, vai ser 50. É importante ele estava falando que tem uma linha imaginária aqui, que é como se fosse um círculo, né? Então tem uma linha imaginária para baixo. Aí a gente vai tirar o 90 para a gente só ter isso aqui. Só esse ângulo aqui. Entendeu? Porque aqui está retinho. Certo? O padrão é daí que o ângulo é medido no AutoCAD. Aí 140 menos 90. Bom, seguindo daqui, ó, o que é que eu quero transformar isso num bloco. Um bloco é um conjunto de desenhos que vai ser repetido quantas vezes você quiser, tá? Você sempre vai poder inserir esse desenho pronto e não ter que desenhar a porta várias vezes. O comando aqui, se eu for na aba Insert, eu vou ter um comando de criar bloco, que é esse aqui, Create Block, ó. Ele está aqui, eu estou aqui no Home, tá? É o meu padrão. Eu fui aqui para o Insert. Eu estou aqui, Create Block. É isso que eu quero fazer, tá? Criar um bloco. O atalho para ele é a letra B. Mas eu vou clicar aqui, vai aparecer essa telinha daqui, tá? O que é que eu tenho aqui nessa tela? Aqui, eu vou escrever um nome para o meu bloco. O meu nome tem que ser único. No desenho só pode ter um bloco com aquele nome. Senão ele não sabe qual é o bloco que você quer. Então esse aqui vai ser... aqui é o nome e tem que ser único. Tá? Não pode ter dois blocos com o mesmo nome. Aqui é o ponto de inserção do bloco. Tá? Esse aqui vai ser o ponto de inserção. Daquelas várias linhas que eu tenho ali, polilinhas, o que quer que seja, arcos, que eu vou transformar em um bloco, quando eu for inserir ele no desenho, onde é que eu quero inserir, né? Basicamente. E aqui a outra importante selecionar os objetos, tá? É esse daqui. É para eu clicar nesses dois? Não, esse aqui não. Eu vou selecionar os objetos, tá? Selecionar os objetos que eu quero que façam parte desse bloco. Eu não vou querer aquela parede. Eu vou querer a porta, vou querer o ângulo, vou querer as soleiras e vou querer até a lateral da parede ali, eu quero que vai me ajudar, tá? Então, o nome do meu bloco, eu vou fazer aqui porta, botar um P maiúsculo, porta 80 por 210. 210 a altura dele. Aí eu vou botar aqui P 150, porque ela tem ela está numa parede de 15 centímetros, né? Então, escolhi esse nome aqui para o meu bloco. É um nome que não vai ter nada no porta. 80 por 210, P 150. O que importa aqui é o nome seja único, tá?
é uma porta de 80 por 2,10 inserida numa parede de 150 milímetros, tá? Por 2,10, 2,10, P15, né, na verdade. É uma porta de 15 centímetros para as unidades ficarem iguais, tá? 80 centímetros, 2 metros e 10 centímetros, e a espessura dela vai ser de 15, eu botei P15, que ele está numa parede de 15, porque se eu tiver numa parede de 20, minha soleira ali já não vai dar certo. A soleira tinha que ter 20 também, não vai dar certo, tá? O ponto que eu quero usar para inserir, eu vou clicar nesse botão aqui, Pick Point, tá? Eu posso fazer um bloco com ponto de inserção errado, um ponto de inserção não lógico, tá? Se eu não clicar nisso daqui, ele vai pegar o ponto 0 para inserir a minha porta. Depois eu posso mostrar para vocês o que acontece. Então eu peguei aqui esse ponto, ó, e vou pegar esse ponto daqui, que é o ponto mais lógico para inserir minha porta, tá? E depois eu vou selecionar os objetos. São esses objetos que eu quero aqui, ó. A porta, o arco, as duas linhas de soleira e essas duas laterais da parede vão me ajudar na hora de tratar desse bloco daqui, ok? Dou Enter, ele volta para essa tela. Aqui, se não me engano, aqui ele pegou as coordenadas, ó, do ponto. As unidades estão em metro, ok. Aqui eu posso botar Convert to Block, logo para ele converter isso aqui para bloco. Eu vou deixar o Allow Exploding ligado e vou deixar esses outros aqui desligados, ó. Isso aqui desligado, só confere. Isso aqui desligado. Esse daqui ligado, ó. Esse daqui eu botei ele aqui, tá? É isso daqui, tá? Você pode escrever uma descrição do que é o seu bloco. É opcional, mas você pode escrever aqui. Porta de 80 por 2,10 em parede de 15 centímetros. Com soleira para parede de 15 centímetros. Você pode escrever isso daqui. Mas isso aqui vocês vão conferir, tá? E ele vai converter, ó, os meus objetos para um bloco, tá? Eu vou dar um OK aqui, ó. E esse meu objeto agora ele é um bloco. Ele é uma coisa inteira, tá? Ele é uma coisa só. E eu posso copiar, ó, isso daqui como um objeto único, tá? Ele é um objeto único no meu desenho. E eu insiro esse bloco onde eu quiser, tá? Eu posso fazer o seguinte. Nesse caso aqui eu poderia copiar ou poderia inserir meu bloco, certo? Se eu for copiar, eu posso de repente marcar esse elemento, essa distância daqui da soleira, tá? Posso marcar com a linha, posso marcar fazendo um offset de 10, ou posso marcar com um círculo também, ó. Faço um círculo aqui de ponto 1, ele está aqui marcando esse objeto. Eu pego o meu objeto aqui, vou copiar, ó, CO, pego ele aqui e ponho aqui, tá? Para fazer uma porta só, é mais fácil fazer do outro jeito, tá? É mais fácil fazer essa porta de outro jeito. Para fazer várias portas, é mais fácil você ter um bloco para ela. Várias portas de 80, várias portas de 60, várias portas de 70. Aqui eu ainda tenho que fazer uma coisa, ó. Minha parede aqui, ela está passando pelo bloco todo, tá? O que é que significa isso? Significa que na hora de imprimir, a linha vai ficar com a espessura da parede, tá? Ela vai ficar com a espessura da parede porque a parede é mais grossa e a espessura vai mandar no desenho. Eu vou chamar meu comando trim aqui e vou procurar aqui minha parede para cortar, tá? Tem uma coisa que vai me ajudar aqui. Eu vou dar um trim aqui nela. Vou pegar aqui, ó, passar para cá e ele vai cortar. Eu cliquei no ponto fora e passei. Ela cortou quase tudo certo, ó. Menos essa linha daqui. Que ela cortou nesse ponto de cá, tá? Em vez de clicar na parede para cortar, eu passei uma linha. Eu vou voltar aqui, ó, para fazer de novo. Minha parede está inteira, certo? Eu chamei aqui TR, cliquei aqui fora, ó. Cliquei num lugar vazio e ele me deu uma linha aqui para eu passar. Tudo que for cortado por essa linha vai ser cortado no trim.
Eu clico aqui, ele cortou quase tudo certo, ó, menos esse cantinho daqui. Esse cantinho daqui eu conserto ele assim mesmo. Tá? Diga aí. Como é que você vê os blocos que você já criou? Aqui em Insert, ó, eu tenho um... Aqui eu tenho um negócio chamado Insert Block. Aqui ele vai mostrar os blocos que você já criou. E tem um outro atalho que é I, ó, e Enter, que ele vai aparecer aqui os blocos que tem nesse modelo. Então eu tenho um bloco para colocar o código das esquadrias, eu tenho um bloco para indicar corte, para indicar fachada, para indicar nível, e agora eu tenho um bloco de porta, ó, para título de desenho, para norte, são os que já vieram nesse template, tá? Isso aqui é o corte da fachada. E aí eu posso clicar no negócio desse aqui. Vamos dizer que eu quero inserir um bloco. Quando é que eu quero inserir meu bloco? Aqui, ó. Nessa parede aqui, que ele não vai estar ortogonal. E aí eu vou... De novo eu vou chamar esse comando aqui, que é I, Enter, ó. Eu estou na opção aqui em cima de Current Drawing, ó. São os blocos que estão dentro desse desenho. Eu posso ter um outro desenho que eu vou... para puxar bloco, a gente vai ver isso depois em outras aulas. Mas vamos dizer que eu queira uma porta de 80 aqui nessa parede, tá? Ou numa outra parede qualquer que eu marquei aqui, sei lá. A 3 metros dessa, eu tenho uma parede... 3 metros não deu aqui nessa coisa. Vamos fazer aqui. Aqui a 3 metros, ó. Vamos dizer que eu tenho a outra porta aqui de 15, tá? 15, ou a parede de 15 centímetros de espessura. Tenho que fazer o trim aqui do lado, né? Aqui. E tenho que colocar uma porta aqui. Vamos ver duas situações. Eu vou colocar uma porta desse lado, tá? Quando eu vou inserir aqui, ó. Minha escala, ela vai estar sempre 1 por 1. Eu vou escolher o ponto de inserção na tela. Então isso aqui vai estar sempre marcado. Eu quero rotacionar minha porta na tela. Eu posso clicar aqui no de rotação, ó. Nesse elemento de rotação. Qual é a diferença? Se eu clicar aqui sem a rotação, ele vai perguntar onde que é a porta e não vai me dar a opção de rodar essa porta para algum lugar. Se eu clicar aqui no de rotação, ó, clicar nessa opção aqui embaixo, quando eu for clicar uma porta aqui, ele vai primeiro pedir o ponto de inserção e depois saber qual é a rotação que eu quero dar nesse bloco daqui, certo? Então essas são as opções. Eu vou criar um círculo aqui, podia ser um offset também daquela linha, ponto 1, tá? É a minha boneca, então eu já tenho aqui, ó, uma interseção que vai me dar o meu ponto de colocar essa porta daqui. Marco aqui o rotação, deixo aqui marcado, ó, e estou com o orto, vou deixar meu orto desligado aqui, podia desligar na hora de inserir, clico aqui e venho com a porta para cá, ó. Aqui eu clico nesse ponto, depois eu clico em algum outro ponto ao longo da linha, ó, e minha porta está aqui lançada, tá? Apago essa linha e faço um trim aqui, depois corrijo esse pontinho de cá. Tá? É isso daqui. A porta está aqui. Para o outro lado, eu vou ter que inserir a porta... bom, se minha porta abrisse para fora, né? Em vez de abrir aqui, abrisse para fora. Eu teria que clicar mais coisas nela, tá? Teria que clicar mais coisas ou ter um bloco mais esperto para cuidar disso. Podia fazer um bloco que tivesse um flip automático, a porta mudasse de lado automaticamente, mas basicamente, ó, se ela tivesse que ser para fora, né, com a porta abrindo para cá, qual é a maneira mais simples de resolver com esse bloco? Eu seleciono essa porta daqui, chamo o meu comando Mirror de espelhar, estou usando o atalho aqui MI, depois ele vai pedir o primeiro ponto, ó, eu pego aqui no centro desse, o segundo ponto de rotação, e depois ele quer saber se eu vou apagar os objetos originais. Sim, eu quero apagar. Eu vou clicar aqui em Yes e minha porta foi espelhada. Se eu quisesse, em vez disso daqui, espelhar a porta no outro sentido, para ela ficar abrindo aqui para esse lado, ó, de cá, eu com a porta inserida, selecionava a minha porta, chamava o mesmo comando Mirror
e pego uma linha daqui para cá, ó. E aqui por isso que MI, seleciono a porta, Enter. Primeiro ponto é o mid daqui de baixo. Segundo ponto é o mid daqui de cima. Erase Source Objects. Cliquei aqui no Yes e ele inverteu a abertura da minha porta, tá? Se eu quisesse ela na outra posição, eu tinha que fazer isso daqui 2 vezes. Tinha que fazer um mirror aqui e dar o Yes de novo para ele trocar, tá? Esse Yes ele pode ser que ele apareça na tela para vocês, dependendo da sua configuração do AutoCAD, mas a ideia basicamente do bloco é essa de cá. Eventualmente, se eu estou com minha porta ortogonal, né, se eu vou botar ela numa parede ortogonal ao meu plano de trabalho, eu vou desmarcar o rotation aqui. Se eu quero alinhada com essa parede, eu vou marcar o rotation antes de inserir. É melhor que seja antes de inserir, porque senão eu tenho que entrar, dar o comando rotate e tal, quando a própria parede já é a indicação de como rotacionar a porta. E assim, é por isso que a gente fez o bloco aqui, ó, numa linha horizontal, porque a gente vai ter mais linhas horizontais ao longo da vida do que linhas inclinadas. Diga aí. Posso. Basicamente isso. Aí depois a gente tem que fazer uma porta de 70 e de 60 para treinar. Eu aconselho. Vocês podem desenhar o seu objeto, podem desenhar as portas uma de cada vez. Eu acho que essa maneira aqui é mais organizada, vai dar mais certo para esse trabalho. Tem uma série de truques que a gente pode colocar em um bloco de porta para ele ficar mais inteligente, tá? Então, por enquanto de portas é isso, de blocos é isso, que a gente vai ver. Outra hora a gente vai falar de blocos